Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Se você ainda não me conhece, eu sou a Alessane Afonso e hoje eu estou aqui, o nosso papo cabeça é sobre inveja. O que eu já vou adiantar que é uma condição humana e em maior ou menor proporção todos nós temos ou sentimos inveja de alguém ou de alguma coisa. Então, antes de eu entrar no assunto, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão inscritos no canal e têm compartilhado os vídeos. E também gostaria de pedir que, se você gostou do conteúdo, se você sente afinidade com a minha energia, se inscreva no canal, deixe seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para que você possa receber notificações cada vez que eu compartilhar um vídeo novo, tá bom? É muito importante para mim, para eu saber quantas pessoas estão acompanhando e também para o YouTube. O YouTube avalia a relevância do conteúdo de acordo com as pessoas, os likes, as curtidas e o número de inscritos também, tá bom? Muito obrigada. Então, gente, nossa, não tinha tráfego nenhum aqui. Eu comecei a gravar e carro de tudo que é lado. Então, inveja. Gente, eu comentei em um outro vídeo, no vídeo sobre alma gêmea, chama gêmea e amor kármico, que não tenho certeza se foi naquele, mas acho que foi naquele sim, que eu senti inveja daquelas pessoas que conheceram o amor da vida delas aos 19 anos e casaram e viveram felizes para sempre. É verdade, eu sinto. Porque eu já passei por tanta coisa em termos de relacionamentos e ainda tô aprendendo muito. Mas eu sempre achei assim, a sociedade é muito dura com as pessoas solteiras, especialmente as mulheres. Inclusive, na nossa sociedade patriarcal, existe uma relação direta, consciente ou inconsciente, seja isso falado em voz alta ou pensado, existe uma relação direta ao valor da pessoa se ela está num relacionamento, especialmente da mulher. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, pelo contrário, eu sou super contra. Eu acho que a mulher solteira tem o mesmo valor que a mulher casada, isso não define a pessoa, a identidade. Mas existe esse consciente coletivo, sim, de que as mulheres casadas, os casais, de um modo geral, têm mais poder na sociedade. Inclusive, eu tenho um amigo que é bancário e ele trocou de emprego há pouco tempo e ele foi para entrevista de emprego com aliança de casado. Ele está separado, divorciado já, mas ele foi com aliança de casado. Aí eu perguntei o porquê e ele me disse que é mais passa uma imagem melhor na entrevista, que as pessoas casadas. Agora a criança aqui do lado berrando. Berrando não, conversando alto. Feliz. Então, meu amigo falou que passa uma impressão de uma pessoa mais confiável, mais séria, o fato dele ser casado. Então ele vai para entrevista de emprego com aliança de casado. Apesar de que aqui no Reino Unido as pessoas não podem perguntar nada da sua vida pessoal em entrevista. Não podem perguntar se você é casado, se você tem filho, nada. O que eu acho ótimo. Não sei como é que é no Brasil, mas aqui não pode. Então, voltando à inveja. Eu tenho e sempre tive e ainda tenho um pouquinho de inveja de gente que aparentemente é feliz no amor. Não que eu não seja, mas eu não quero falar muito de mim. Então, é uma coisa que eu admito e que eu consigo olhar para dentro e verificar isso. Mas a questão da inveja, gente, a gente sente inveja pelas coisas que a gente admira na outra ou a gente gostaria de ter nós mesmos. Só que o que a gente tem, claro que isso é no âmbito racional, no âmbito intelectual, a gente sabe, eu sei que o que é do outro, que eu invejá-lo não vai ajudar o outro e muito menos a mim mesma. Pelo contrário, vai atrasar mais ainda a minha energia, porque eu estou direcionando a minha energia para uma coisa que não é legal, para um efeito sombra. A propósito, um parênteses importante aqui. Um parênteses não, acho que tudo tá nisso. Agora o ônibus. 2 ônibus. Efeito sombra. Gente, tem um documentário no YouTube, eu vou deixar o link aqui abaixo, que é apresentado pelo Deepak Chopra e pela Debbie Ford, sobre o efeito sombra. E é muito interessante, eu super recomendo. Por quê? Eles falam o porquê a gente
atrai, a gente gosta das pessoas que têm as nossas qualidades que nós gostamos em nós mesmos, boas. Desisti de gravar o vídeo ali fora por causa do barulho. Mas voltando à questão do efeito sombra, do documentário, eles explicam o porquê nós admiramos, nós gostamos das pessoas que compartilham as nossas virtudes, as nossas características boas que nós gostamos em nós mesmos. Então, quando a gente elogia alguém, a gente está vendo aquilo que aquela pessoa tem em nós mesmos. Quando a gente diz para uma pessoa, você é tão carismática, ou você é tão forte, ou você é tão bonita, é porque a gente está bem resolvido com isso em relação a essas características que essa pessoa tem em nós mesmos. E o contrário é o contrário. Então, quando a gente tem inveja, quando a gente não gosta de alguma coisa naquela pessoa, é porque ela de alguma maneira está refletindo coisas que nós mesmos não gostamos na gente. Então, eu acredito que o fato de eu ter essa invejinha, que não é uma inveja horrorosa, gente, não é que eu não goste das pessoas que sejam casadas, absolutamente. Eu tenho essa consciência e eu inclusive utilizo como modelo. Eu adoro ver para casais que são felizes juntos, porque eu vejo que é possível, que existe gente que é feliz no casamento, sim. Então é uma coisa trabalhada. Às vezes fica aquela invejinha, ai, queria eu ter esse relacionamento. Mas eu sei que aparentemente, né, a embalagem, o que mostra no exterior, não é muitas vezes a realidade do casal. Então mesmo os casais mais felizes, eles têm problemas, eles têm questões. E é pro desenvolvimento deles. É a história deles, é a vida deles. Então não adianta eu ter inveja do que é do outro. O que é do outro é merecimento do outro, é a jornada do outro. Então não tá me ajudando, tá me atrasando, tá atrasando a minha vida. Então eu tinha mais quando eu era mais jovem, até por causa dessa questão da sociedade realmente valorizar mais as pessoas que têm relacionamentos estáveis. Então a gente acaba acreditando que inconscientemente que o nosso valor é minimizado porque a gente não tem um casamento bom, ou porque a gente não tem o poder aquisitivo que a gente gostaria, ou porque tanto que como eu já falei anteriormente, a questão das redes sociais é isso mesmo que mostra, a gente tem essa necessidade de ostentar a vida perfeita, até para que a gente mesmo acredite. Só que não funciona, né, gente? Esse estereotipo aí de perfeição não é a realidade de ninguém. Então, às vezes a gente vê, eu lembro inclusive, não tem nada a ver com o assunto, mas eu lembro inclusive de uma das vezes que, isso é uma coisa bem antiga, que a Angelina Jolie teve bebê e ela foi fotografada em casa, assim, com roupas de dentro de casa mesmo, sabe? De pijama, de camisola, com cabelo de qualquer jeito, e eu achei super lindo aquilo, porque ela tá mostrando a vida real, ela não tava recém pariu e linda, maravilhosa no salto, ela tava normal, eu achei aquilo bem interessante mesmo, mostrar essa outra parte, assim, de que nós somos pessoas iguais às outras e independente da sua popularidade. Então, voltando ao efeito sombra, quando nós temos essa inveja, quando a gente simplesmente desgosta de alguém, sabe aquela coisa que você olha para uma pessoa e você não simpatiza com aquela pessoa? Então, muitas vezes, de acordo com o documentário, não quero falar muito sobre o documentário porque eu realmente gostaria que vocês assistissem. Quando a gente desgosta de alguma pessoa, porque aquela pessoa está jogando na nossa cara o nosso potencial que a gente está suprimindo. Por exemplo, uma pessoa que conseguiu o que você gostaria de ter. Então, quando ela se mostra com tanto sucesso, com tanto êxito naquele âmbito, faz você ficar... Põe lá... Tô misturando as línguas. Põe os holofortes diretamente na sua zona de conforto, no que você não teve a coragem, eu não tô falando pra ofender ninguém, gente, o que você não teve a audácia, de repente, de tentar, ou você tem medo da rejeição, então, que é o meu caso, voltando pra mim. Então, muitas vezes, eu sei, porque eu já trabalhei muito em terapia, eu sei que a minha dificuldade em relacionamento são os meus próprios traumas de infância e tal, então, é um mecanismo de proteção que eu utilizo, quando a pessoa chega muito próxima de mim no relacionamento, eu acabo aumentando o muro, criando mais dificuldades, criando obstáculos, empecilhos,
E aí eu tenho essa justificativa, mas não deu certo porque o outro fez isso ou fez aquilo. E na realidade é o meu mecanismo de defesa, meu mecanismo de proteção que me deixa na minha zona de conforto, porque pra mim o que é familiar era, né? Eu vou falar no passado, porque é uma coisa que eu já tenho trabalhado bastante. É a questão de estar sozinha, de viver sozinha e de batalhar sozinha e de não ter essa intimidade. Eu consigo me relacionar no começo ali, é tudo mil maravilhas, mas quando o negócio fica muito pessoal, quando a pessoa começa a descobrir muito as minhas fraquezas, as minhas inseguranças, eu acabo pondo muro entre a gente. Então eu repeti isso muitas vezes na minha vida e eu tomo consciência que eu tenho que curar as minhas feridas da alma, os meus traumas de infância, que é um trabalho que eu já venho fazendo há anos. E então ter inveja do outro que é bem casado, supostamente, não tá me ajudando. O que pode me ajudar é eu olhar o porquê que eu fico repetindo esses ciclos na minha vida. E isso se aplica para tudo. Outra questão também que eu gostaria de recomendar para vocês, para quem tem interesse, eu sempre gostei muito de astrologia, mas eu acho que é realmente, eu não entendo muito, mas eu acho que é realmente muito limitado a gente pôr todo mundo em 12 caixinhas, cada pessoa. Eu sou ariana, o ariano tem muita energia, tem muita agressividade e é meio revoltado e eu não quero ser definida assim. Eu não quero. Então eu lembro de ter assistido há muitos anos, o primeiro vídeo da Gisela Wallin que eu assisti, foi sobre a sombra e a luz de cada signo. E eu achei aquilo super interessante. Eu vou colocar o link aqui desse vídeo da Gisela Wallin também. Agora eu tô dentro de casa, a vizinha tá batendo aqui em cima. Enfim, deixa ela. Jesus. A Gisela Wallin fala sobre cada signo. Quando a pessoa tá mais evoluída, tá mais no efeito luz, como ela manifesta, como por exemplo, eu como sou ariana, como essa testosterona, essa agressividade do ariano pode se transformar em uma coisa boa, positiva, energética, de atitude, de fazer, de tomar decisões de liderança. E quando o ariano, por exemplo, está no efeito sombra, como ele se torna violento, ou mesquinho, ou sabe, arrogante. Então, a gente escolhe, gente. A gente tem as duas opções. A gente quer ir em direção à luz ou em direção à sombra. E isso a gente só consegue com o desenvolvimento pessoal, com o nosso crescimento. E esse é o meu objetivo aqui, que de alguma maneira eu possa transmitir uma luz, alguma inspiração, que talvez não seja por mim mesma, mas pelo material que às vezes eu compartilho, como o filme aqui, o documentário sobre o efeito sombra e o vídeo da Gisela Wallin. Depois daquele vídeo, eu assisti vários, eu sigo a Gisela Wallin há muitos anos e muito do que eu falo aqui também eu tive inspiração a partir das falas e dos vídeos dela. Então, claro, eu criei a minha própria versão, mas tudo a gente tem inspiração. Nenhum autor famoso da literatura é original. Ele sempre tira inspiração. Aí, esse é outro exemplo em questão da inveja, né, gente? Se eu quero ser uma escritora famosa, uma best-seller autora, eu leio os livros que são best-seller e penso, que essa pessoa consegue isso. Então, eu tenho que saber que aquela pessoa, ao invés de ela invejar o outro, como é que se diz isso? As pessoas que precederam ela, os autores que precederam, ela se inspirou. Então, esse é um ponto importante. Então, ao invés, o meu convite aqui é reflita sobre essa inveja. Não é pecado, como eu disse, todo mundo sente de alguma maneira. Mas reflita sobre aquela inveja e transforme em uma inspiração. Porque se você tem esse desconforto quando você vê alguma coisa que o outro está fazendo legal e você não gosta, é porque você tem isso em você. Então, use isso como inspiração. Se o outro pode, isso não é tem uma frase do Piratas no Caribe que o Jack Sparrow fala, que é bem famosa. What a man can do, another man can do. O que um homem pode fazer, outro homem pode fazer. Mulher também, óbvio, né? Então, saiba que se outras pessoas já fizeram, o caminho já tá lá.
E como eu compartilhei também um post, uma foto, esses tempos no WhatsApp não, desculpa, no Instagram e no Facebook, que diz o seguinte: se os recordistas mundiais, gente, acreditassem nas limitações, imagina a pessoa que corre o maior corredor, o corredor mais rápido do mundo, se ele pensasse assim, olha, o máximo que as pessoas correm é tantos quilômetros por minuto, então esse é o limite. Eles não acreditam, eles preparam, se mentalizam, eles se preparam para bater aquele limite. Por isso que eles entram no livro dos recordes, sabe? Tem uma pessoa também que é bem famosa, o nome dele é Wim Hof, ele é um holandês, ele já tem uns 60 anos, eu acho. Ele é conhecido como Iceman, o homem do gelo, né? E ele desenvolveu uma técnica por ele mesmo, por coincidência. Ele entrava na água gelada, assim, ia pra floresta, pro verde, ele tinha aquela sede de estar em contato com a natureza, e ele entrava na água gelada, morrendo de frio. Aí ele conseguiu desenvolver uma técnica sem aprender com outras pessoas, ele desenvolveu uma técnica de respiração. E aí agora ele faz assim vários experimentos, ele entra no gelo por 24 horas, ele tá no livro dos recordes. Então é uma coisa que ninguém fez antes, mas ele foi ignorando os limites pré-determinados. Então talvez isso não tenha a ver muito com inveja, mas eu acho que tem sim, porque quando a gente aceita os limites, e muitas vezes nós nos limitamos, às vezes, gente, os nossos pais, os nossos amigos projetam a própria frustração deles e dizem que a gente não pode fazer o que talvez eles não tiveram a coragem de fazer. Então, não veja isso como uma agressão ou como uma coisa maldosa, mas como algo que eles estão querendo te proteger. Como, por exemplo, também eu falei em um outro vídeo sobre o Jim Carrey, que cujo pai era um comediante, mas ele decidiu escolher a profissão de ser contador, porque ele não queria se arriscar. E ele falhou, deu tudo errado na profissão dele, não sei dos detalhes, mas aí o Jim Carrey falou o seguinte, que se tu corre o risco de falhar em uma coisa que você não ama fazer, então corra o risco de falhar numa coisa que você ama. Então, o meu convite, gente, eu sei que eu saí um pouco do foco, mas eu acho que tá tudo relacionado. Em relação à inveja, saiba que o que é do outro é do outro. Ter inveja do outro não tá lhe ajudando, não tá ajudando a sua energia, não tá ajudando o seu crescimento pessoal. Mas admirar o outro e aprender, gente, tenham a oportunidade, perguntem pro outro, como é que você chegou onde você está? Como é que você conseguiu? Ou uma pessoa, por exemplo, eu faço isso quando eu vejo um casal que é feliz, que aparentemente é feliz, e eu quero saber da história deles, como eles se conheceram, como eles sabiam, como eles souberam que aquela pessoa era a pessoa deles, né? Então, eu tento aprender, eu uso esses relacionamentos que eu admiro, que hoje em dia eu já não tenho mais inveja, eu admiro, como modelo, como inspiração. Então, esse é o meu convite para vocês. Reflitam quando vocês sentirem a inveja, aceitem, se perdoem, nós somos humanos, mas reflitam e usem isso a seu favor, como inspiração e motivação. Tá bom? Gente, muito obrigada por assistir, eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se de curtir tudo mais que eu falei no começo, tá bom? Super beijo, até a próxima!